chegado o momento de ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. A você que é presente juntamente conosco, também nós agradecemos ao Senhor pela sua vida, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar aí te alcançando, te cobrindo de todas as bênçãos, né? E estendendo essas bênçãos aí para a sua família e também os seus projetos de vida. Para a nossa meditação, o livro é Mateus capítulo de número 8, apenas o versículo de 5 a 8, que assim diz a palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas apenas diz uma palavra e o meu servo será curado. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós ouvimos essa expressão interceder, né? Essa expressão pedir em favor de alguém, essa expressão clamar por alguém, é algo que nós sabemos bem, mas é algo que a prática tem ficado muito raro nos nossos dias e com tendência de crescimento. Essa raridade tem tendências a crescer. Por quê? Porque vivemos em uma época que hoje o individualismo, né, o ser individual praticamente toma conta do nosso estilo de vida em sua maioria, e isso nos leva a buscar os nossos interesses e não o interesse do outro. Isso nos leva a viver as nossas vontades e não a vontade do outro. Isso nos leva a suprir as nossas necessidades e não a necessidade do outro. Infelizmente, a correria do dia a dia, né, que nós vivemos nesses últimos tempos, devido à grande quantidade de projeto de vida, de sonho que nós alimentamos em nosso coração, nos faz ter uma vida onde nós estamos olhando, na maioria das vezes, nós olhamos para nós mesmos. Nós buscamos os nossos próprios interesses. Daí então, porque foi falado que o ato de você interceder, né, por alguém, pedir por alguém, clamar por alguém, ajudar alguém, ir de encontro a alguém em uma necessidade, tem ficado raro. Porque ainda que você seja uma pessoa boa, de um bom coração, mas o tempo da tua vida, a tua correria, né, não faz você ver mais as necessidades das outras pessoas. Então, por isso que isso tem ficado raro. Alguém que passa pela rua, vê alguém sentado em uma calçada na condição de um andarilho, de um pedinte, e nós não nos preocupamos quem é aquela pessoa, qual que é a necessidade daquela pessoa, se o estômago daquela pessoa clama por um pedaço de pão, a gente não se preocupa, tendo em vista os grandes afazeres. Isso aí, queridos, é algo que contraria não só os princípios da palavra, como contraria também aquilo que está dentro, né, do bom caráter, do bom costume. Isso aí, infelizmente, é um fato. Motivo aí, como foi falado, as correrias da vida, né, está nos fazendo a não enxergar as necessidades dos outros e também está nos fazendo ser insensíveis aí à dor do outro. Mas
O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai nos trazer um grande ensino dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque esse texto, ele conta a história bem resumida de um homem que a palavra de Deus não vai entrar em detalhes acerca dele, né? Vai falar muito pouquinho, mas este homem, ele faz um pedido ao Senhor, e é um pedido, Áurea, especial. É um pedido que sai da linha, né, das demais pessoas que estavam, né, em sua maioria clamando por uma cura, clamando por uma libertação, clamando por alguém próximo, alguém de sangue, alguém de família. Não, este homem aqui, ele quebra, né, esta grande quantidade de pessoas que clamava ao Senhor, tanto por ele quanto para alguém de sua família. Este homem aqui, ele aborda o Senhor com um pedido especial, e esse pedido especial ele chega diante de Deus e ele intercede, né? Chega diante de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo, e ele intercede o Senhor dizendo: o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Aí você fala assim, mas por que o especial? Porque primeiro ele não estava pedindo para ele, depois ele não estava pedindo para um filho, depois ele não estava pedindo para o seu pai nem para um irmão, ele não estava pedindo para a sua esposa, não era alguém próximo, não era alguém chegado, não era alguém de sangue, não era alguém de coração. Aqui a palavra do Senhor vai falar que ele, quando apresenta o necessitado, quando ele apresenta a sua necessidade, representando ali o necessitado, ele vai falar assim: o meu servo. Quem é um servo? Mas é justamente aí que a palavra de Deus vai nos dar um grande ensino acerca da grandeza de nós olharmos para o outro e cumprir a palavra de Deus no segundo mandamento. E a palavra de Deus, ela é muito simples, né? No que se diz a questão às leis, quando se resume em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor que nós temos por nós, esse tem que ser direcionado ao nosso próximo. Mas quem é nosso próximo? É o teu semelhante. A Bíblia não fala se ele merece ou não, se ele é bonzinho ou não. É o teu semelhante. É aquele que teve a necessidade diante de você. É aquele que vê você como alguém que pode suprir a sua necessidade. Esse aí é o teu próximo, querido. E esse aí o Senhor não deu nome. O Senhor não deu parentesco. Só falou ao teu próximo como a ti mesmo. Então, na história, né, que nós estamos aqui lendo, narrada no livro de Mateus, a palavra do Senhor vai dar este grande exemplo através deste homem, que ele não tinha necessidade. A Bíblia vai nos dar a entender que ele era um homem de uma classe social alta. Era um homem que ele não tinha necessidade. Era um homem que ele não estava enfermo. Era um homem que ele não estava passando por problema. Mas ele viu alguém, ele entendia a dor de alguém, então ele vai e se prontifica a interceder por alguém. Queridos, esse ato de interceder por alguém, de buscar ajuda em favor de alguém, ou mesmo de ajudar alguém, é algo que no passar dos tempos, conforme foi falado, tem ficado cada vez mais raro, tendo em vista a nossa visão. E qual que é a nossa visão? A nossa visão é para mim mesmo. A minha visão hoje é suprir as minhas necessidades, alcançar os meus interesses, estar cercado daquilo que me agrada, mas o outro eu já não me preocupo tanto assim. E eu entendo aqui, Áurea, uma coisa que veio à minha mente, que ele só não resolveu, ele mesmo não resolveu o problema daquele homem, porque ele não tinha capacidade. Ele não tinha capacidade, porque se ele tivesse a capacidade, ele resolvia.
A prova que ele foi buscar em quem tem a capacidade de resolver a situação. E aí ele chega diante do Senhor e ele vai e expressa: Senhor, o meu servo, ele está em casa. O meu servo, ele está paralítico e em terrível sofrimento. Aquele homem, ele demonstra a grandeza de sentir a dor do outro. Aquele homem, ele demonstra a grandeza do reconhecimento de quem pode suprir a necessidade e não perde tempo, sendo para nós aí um grande exemplo neste momento de reflexão. Queridos, nós temos deixado muitas vezes de agradar o Senhor justamente por ignorar o próximo. É coisa que às vezes passa tão despercebido. Muitas vezes nós somos provados por Deus. O Senhor apresenta situações diante de nós. O Senhor coloca situações na nossa vida. E quantas vezes nós falamos não quando nós podemos falar sim? Falar não quando a tua força é o não, justifica o não, sim. Mas falar não quando você pode fazer é pecado. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas vezes nós estamos deixando de cumprir nossas obrigações por causa de nossos próprios interesses, por causa da nossa visão voltada para nós mesmos. E ignoramos, muitas vezes, até quem clama por uma porção de comida. Isso entristece o coração de Deus. Mas aí você pode falar assim, mas isso é um problema social? Não. Tem problema que é social? Sim. Mas e a palavra de Deus? E a palavra de Deus? E a orientação do Senhor? E a recomendação para amarmos o nosso próximo, né, como a nós mesmos? E as orientações da palavra de Deus? É espiritual. Aí entra a questão espiritual. E nós não podemos negligenciar as questões espirituais. As questões sociais, se tem alguém negligenciando ou não, isso é outra história. Mas a questão espiritual é entre você e Deus. E aquilo que é a nossa parte, nós não podemos negligenciar. Daí a orientação da palavra do Senhor. E neste texto eu aprendo aqui, dois ensinos que eu não posso, né? São muitos ensinos, mas dois que não pode passar por despercebido quando aquele homem ele intercede em favor do seu servo, clamando a Deus para que o Senhor o curasse. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o reconhecimento do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Reconhecimento que muitos não tiveram. Muitos não tiveram. Aquele homem, ele reconhece. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa em sã consciência, uma pessoa vivendo a sua razão perfeita, a sua inteligência, ele só vai formalizar uma petição para quem entende que aquela pessoa que ele está se dirigindo pode suprir a sua necessidade. Caso contrário, é doideira. Você não vai pedir para quem não pode te ajudar. Você não vai pedir para quem não pode te suprir. Você não vai pedir para quem não tem condição. Daí o entendimento daquele homem. Ele entendeu que o Senhor era a pessoa que tinha a condição naquele momento de suprir a sua necessidade, que médico não tinha, que o próprio servo daquele empregado não tinha, que os governantes não tinham, né? A medicina da época não tinha. Ele então recorre diretamente a quem tinha no momento o recurso para suprir aquela necessidade. Quem era?
o Senhor Jesus. Ele vai direto à fonte, e somente quem vai direto ao Senhor é porque tem entendimento suficiente para saber que ele tem a condição de curar. E foi o que ele fez. Reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o poder sobre todas as enfermidades, ele então lança a sua intercessão. Senhor, em outras palavras, tem misericórdia do meu servo, que está terrivelmente enfermo, e cura. Só pedimos para quem, querido? Entendemos que vai suprir as nossas necessidades. Isso é razão, isso é entendimento, isso é fé. Ele reconheceu, ele teve fé no poder de Deus, ele reconheceu o poder de Deus em curar o seu servo. E a fé dele vai mais além, Áurea, quando ele menciona uma outra palavra. E a outra palavra que ele menciona é que quando ele lança a intercessão, Senhor, tem misericórdia, né? Cura o meu servo, prontamente o Senhor atendeu ele, vou curá-lo. E aí ele lança uma palavra. E a palavra que ele lança é justamente essa: Senhor, não precisa o Senhor ir lá não. Da onde o Senhor está, lança apenas uma palavra. Olha que coisa maravilhosa. Somente uma palavra que o Senhor falar. Olha que reconhecimento de poder. Somente uma palavra que o Senhor liberar, daí mesmo onde o Senhor está, o meu servo será curado. E é interessante a hora que eu estava estudando esta palavra, e os versículos anteriores, dentro do mesmo capítulo de número 8, vai falar da cura de um leproso. Assim que findou o sermão do monte, o Senhor desce do monte e um leproso aborda o Senhor e fala: se tu quiseres, eu posso ser curado. E diz a palavra de Deus que o Senhor toca nele, coloca as mãos nele e libera a palavra. E a palavra foi: quero, seja curado. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra: quero, seja curado. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele leproso foi curado. Eu não sei se esse homem que intercedeu tinha um conhecimento deste fato que tinha acontecido antes da sua intercessão com Jesus e aquele outro enfermo. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que independente de saber ou não, ele teve o reconhecimento do poder que há no Senhor. Poder da sua presença, poder da sua palavra, o poder que ele tem sobre as enfermidades. E ele clamou, e a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela curou o seu servo. Isso é maravilhoso. Fé é base de tudo, querido. Tão base que a palavra do Senhor vai dizer que sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. E para fechar aí, o outro ensino que eu aprendo aqui, ó, é a empatia. É a empatia. É o ato de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, viver o problema do outro. Coisa que tem ficado muito raro, conforme foi falado na introdução desta meditação. Mas a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 12, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: assim em tudo façais aos outros aquilo que quereis que vos faça. Ou seja, gostaria de ser bem tratado? Então trate bem. Gostaria de ser ajudado? Então ajude. Gostaria que as pessoas chegassem até você com um fino trato? Então chegue às pessoas com um fino trato. É o que você quer para você, faça isso para o teu irmão. Isso não é conselho nem ditado popular, é a vontade de Deus registrado nas Sagradas Escrituras. E esse homem teve isso. Reconhecimento do poder de Deus e empatia, né, pelo seu semelhante. Palavra maravilhosa, né, Ivan?
Igual nós já lemos, né, no início do programa, quando falou da fé, que é o fundamento, é o firme fundamento, né, das coisas que não se vê e das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E você tem falado aí já da fé bastante, nós temos aprendido muito e tem também nós temos aprendido a importância, né, de 3 coisas incríveis que aquele homem tinha, né? Aquele homem tinha amor ao próximo, ele tinha fé no sobrenatural e ele tinha também humildade, né? E a humildade, às vezes, nós confundimos muito, né, Ivan, o que é ser humilde. Existem pessoas que, se tratando de fé, quando elas falam de humildade, às vezes ela se sente pequena para receber a bênção e desiste da bênção por achar que é pequeno para receber a bênção. Ele não. Ele foi ao contrário. Ele, por exemplo, eu creio que com a fé que ele tinha, ele queria muito Jesus lá na sua casa. Mas o que ele fez? Ele se sentiu pequeno para ter Jesus lá na sua casa. Porém, ele se humilhou e disse que ele não era digno de ter Jesus na sua casa, mas ele exaltou o poder de Jesus quando ele diz que era possível Jesus ordenar tão somente uma palavra e o servo dele seria curado. Quer dizer, ele mostrou a humildade sem desistir da fé no sobrenatural. Isso é muito importante. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, você vai ler o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. E ele fez isso. Ele se humilhou, ele fez uma atitude de humildade diante do Senhor. Então, ser humilde e reconhecer a importância, o poder, a soberania de Deus e se submeter à sua vontade é uma atitude que traz resultado. Aleluia. E aquele homem teve um resultado. E esse texto traz para nós, essa história traz para nós uma lição de vida espiritual muito grande. Porque às vezes nós não temos atitudes. Às vezes temos vontade, temos desejo, falamos que temos fé, mas não mostramos nenhuma atitude. Então, ele teve a sua atitude, ele se humilhou e ele teve a resposta do céu. Imediatamente. Imediatamente. Aqui no versículo nós vemos que o Senhor ao seu tempo vos exaltará, né? E o tempo dele foi imediato. Naquele exato momento ali, o modo que aquele homem agiu diante do Senhor Jesus foi um ato de adoração, né? E eu vejo isso como uma adoração ao Senhor. Ele exaltou o poder de Deus, ele adorou tudo no mesmo instante ali. E ele foi ouvido. Então, que nessa tarde eu e você, nós possamos entender que ser humilde, se humilhar debaixo da mão do Senhor, não é desistir da nossa fé por sermos pequenos demais. Não. É demonstrar atitude de humildade, mas demonstrando a fé no sobrenatural de Deus. Para fechar aí, eu pego uma palavra que você falou em resultado. Você falou na questão da obediência. E o que ele fez foi obedecer as orientações, o amor ao próximo, o reconhecimento. Sim. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala isso aí, de resultado em obedecer a Deus. Tanto resultados aqui nesta terra, querido, quanto resultados na eternidade. Que Deus te abençoe para que você possa ter esse entendimento e saber que obedecer a palavra do Senhor é o de melhor para você. Obedecer a palavra do Senhor é o que vai te colocar em segurança, tanto aqui nesta terra quanto na eternidade. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque
nós sentimos a presença do Senhor nos orientando através da palavra do Senhor, e por isso nós somos gratos a Deus, porque todos os dias o Senhor nos dá direcionamento e orientação. Muito obrigado. Receba a gratidão também por todos aqueles que são presentes conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo a tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e te pedimos que a boa mão do Senhor possa ser presente na vida de cada um, suprindo as suas necessidades, abençoando cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor é para sempre. Em nome de Jesus.